Ana, Duda, Rafa, Camila e a Letícia. Eles estão aqui pra tentar te ajudar. A prova não sabe nada, nós vamos te preparar. Os podcasts que assim vai bem, é só se acalmar, 10 vai tirar. Estudantes mágicos, não é magia, é só estudar. Estudantes mágicos, ouça bem e sem preguiça. História, 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 história. Não é chato! Estudantes mágicos, na prova você vai bem. Estudantes mágicos, Tá uma moleza. O episódio de hoje: O Renascimento. Professora, o que é renascimento? O Renascimento foi um movimento sociocultural que ocorreu entre os séculos XIV e XVI, em que ocorreram transformações na cultura, sociedade, política, economia e religião, caracterizando a transição do feudalismo para o capitalismo, o que significou uma evolução em relação às estruturas medievais. Inspirado por referências da atividade clássica, o Renascimento teve como principal corrente de pensamento o humanismo, que colocava o homem como centro de tudo e com uma nova dignidade, porque dizia-se que, no período medieval, foi uma época muito decadente, indigna, então esse novo homem deveria se inspirar nesse período clássico. Bom, o Renascimento teve início na Itália, na região da Toscana, e depois ele foi muito impulsionado, se desenvolvendo através da imprensa, através da criação de Gutenberg, que criou o livro impresso, e pela circulação de artistas e obras, que eram patrocinadas por mecenatos, que eram famílias ricas que bancavam esses artistas. Por mais que tenham introduzido pensamentos e o estudo da atividade clássica, ainda existiam memórias de ruínas e monumentos, a sobrevivência do latim como língua viva, obras de eruditos estavam em circulação mencionando o classicismo, assim como também era exigido o estudo da retórica e legislação latina. Então, percebe-se que o período clássico não tinha desaparecido por completo. O brilhante florescimento cultural e científico renascentista colocou o homem em seu raciocínio lógico e sua ciência como medidas e árbitros da vida, prestigiando o artista como um erudito, com um novo sentido de educação que valorizava os talentos individuais e buscava desenvolver o homem, com a plena expressão de suas faculdades espirituais, morais e físicas, o que nutriu sentimento novo de liberdade social e individual. Neste período foram inventados vários instrumentos científicos, foram descobertas diversas leis naturais e objetos físicos antes desconhecidos, e a própria face da Terra se modificou para os europeus, após o início das grandes navegações e o desenvolvimento de várias áreas, contribuindo para um crescimento do conhecimento total. No entanto, embora pareça que o Renascimento foi um movimento homogêneo, ocorreram diversas controvérsias, devido à classe média emancipada financeiramente pela organização em guildas, o grande número de debates e ao dinamismo e criatividade presentes nesse período. Nossa, o Renascimento ele é muito grande. Não foi dividido em períodos, não? Sim, foi dividido em 3 partes, o 300, o 400 e a Alta Renascença, mas nós vamos começar pelo 300, que foi o início do Renascimento. Bom, o 300 representa o início do Renascimento, que ocorreu na Itália, em que há um processo de humanização do pensamento e de afastamento do período medieval. Porém, o regime de governo era conservador demais para permitir mudanças culturais significativas. Então, mais para o final do 300, você vai ter Florença, que é uma cidade na Itália, que vai conduzir essa transformação para dar realmente o início do Renascimento. Bom, a principal influência no começo desse período foi da filosofia grega, em que você vai ter fatores influentes no florescimento cultural, arquitetônico e artístico, que foram dinamismo econômico, flexibilidade social frente a desafios, disposição em aceitar desafios que vieram através disso. Bom, no início você vai ter um sistema de produção que vai desenvolver novos métodos de produção, como a mecanização e uma nova divisão de trabalho, e o principal produto fabricado era o tecido. Com isso, você vai ter um aumento da classe média, que vai se organizar em guildas, que eram corporações de ofícios que monopolizavam a prestação de certos serviços e a produção de certos materiais e artefatos. As várias guildas de cada cidade empregavam juntas quase toda a população urbana economicamente ativa, e você não participar disso era um impedimento
por seu sucesso profissional, devido ao estrito controle que mantinham sobre os mercados de oferta de mão de obra. No entanto, o pertencimento oferecia vantagens óbvias para o trabalhador, e o sucesso deste modelo permitiu que pela primeira vez a população pudesse adquirir uma casa própria em larga escala, uma evolução que foi acompanhada de um maior interesse pelas artes e arquitetura. A partir disso, a economia foi movimentada principalmente pela produção e comércio de tecidos. Era uma economia instável, mas dinâmica, capaz de fazer adaptações radicais diante de imprevistos como guerras e epidemias. Um período favorável iniciou em torno de 1330 e após a peste, em 1348, emergiu renovada e ainda mais pujante, oferecendo tecidos e roupas de alto luxo e sofisticação. Bom, neste século, uma das principais cidades, era Florença, que viveu intensas lutas de classes, uma crise socioeconômica mais ou menos crônica e sofreu um claro declínio em poder ao longo de todo o século. É preciso notar que a democracia da República Florentina difere do que se era dito. A lei reconhecia como igual todos os cidadãos, mas na prática somente a elite e a classe média tinham acesso aos cargos públicos e alguma voz real nas tomadas de decisão. Devido a essa forma de se organizar socialmente, você vai ter o surgimento da noção de livre concorrência e a forte ênfase no comércio estruturava o sistema econômico em moldes capitalistas e materialistas, onde a tradição, inclusive religiosa, era sacrificada diante do racionalismo, da especulação financeira e do utilitarismo. Bom, no final do século, em que o 300 se passou, iniciava um período de declínio progressivo no prestígio da igreja e na capacidade da religião de controlar as pessoas e oferecer um modelo coerente de cultura e sociedade, não só pelo contexto político, econômico e social, mas também porque os cientistas e humanistas passariam a buscar explicações racionais e demonstráveis para os fenômenos da natureza, questionando as explicações transcendentais, tradicionais ou folclóricas, e isso tanto fragilizava o cânone religioso como alterava as relações entre Deus, o homem e o restante da criação. Com isso, foi incorporada à doutrina a noção de que o perdão dos pecados e a salvação da alma poderiam ser conquistados também através do serviço público e do embelezamento das cidades e igrejas com obras de arte, além da prática de outras ações virtuosas como a encomenda de missas e o patrocínio do clero e irmandade e suas iniciativas, coisas tão salutares para o espírito como úteis para aumentar o prestígio do doador. Na verdade, a caridade era um importante cimento social e uma garantia de segurança pública. Além de sustentar o embelezamento das cidades, ao mecenato grosso e à esmola miúda, se devia também o amparo aos pobres, a existência de hospitais, asilos e escolas, e o financiamento de muitas demandas administrativas, inclusive guerras, e, por isso, os estados sempre tiveram um forte interesse no bom funcionamento desse sistema. Fortalecia-se por várias maneiras, junto com a contribuição dos humanistas, muitos deles conselheiros de príncipes ou encarregados de altas magistraturas cívicas, uma cultura pragmática e laica, que transformou a sociedade e influiu diretamente no mercado de arte e em suas formas de produção, distribuição e valoração. Entendi. Mas qual período vem agora? Vamos começar agora o segundo período, chamado 400, que se iniciou no século XV e viu o Renascimento atingir sua era dourada. O humanismo amadurece e se espalha por toda a Europa. A ciência e a filosofia progridem e um novo interesse pela história antiga levou humanistas a vasculharem as bibliotecas da Europa em busca de livros perdidos de autores como Platão, Cícero, Plínio o Velho e Vitrúvio. A reconquista da Península Ibérica aos mouros também disponibilizou para os eruditos europeus um grande acervo de textos de Aristóteles, Euclides, Ptolomeu e Plotino, preservados em traduções árabes e desconhecidos na Europa, contribuindo de modo marcante para um novo florescimento na filosofia, matemática, medicina e outras especialidades científicas. Para acrescentar, o aperfeiçoamento da imprensa por Johannes Gutenberg, em meados do século, facilitou e barateou a divulgação do conhecimento.
Um novo vigor nessa busca foi injetado após o fim do Império Bizantino e sua tomada pelos turcos, quando muitos intelectuais gregos emigraram para a Península Itálica e outras partes, trazendo consigo e divulgando muitos textos clássicos e ensinando a ciência, línguas gregas e a arte da exegese. Grande proporção do que hoje se conhece de literatura e legislação greco-romanas nos foi preservado por Bizâncio. Esse afluxo de novas informações e conhecimentos e o concomitante processo em todas as áreas da sociedade levaram os intelectuais a perceberem que se achavam em meio a uma fase de renovação da cultura, comparável às fases brilhantes das civilizações antigas, em oposição à Idade Média anterior, que passou a ser considerada uma era de obscuridade e ignorância. A progressiva aristocratização dos principais burgueses dá à arte um caráter palaciano e profano, e esta é uma tendência geral, que nasce a partir de um período de grande prosperidade econômica. Sucintamente, a contribuição maior da pintura do Renascimento foi sua nova maneira de representar a natureza, através de domínio tal sobre a técnica pictórica e a perspectiva de ponto central, que foi capaz de criar uma eficiente ilusão de espaço tridimensional em uma superfície plana. Tal conquista significou um afastamento radical em relação ao sistema medieval de representação, com sua estaticidade, seu espaço sem profundidade e seu sistema de proporções simbólico, estabelecendo um novo parâmetro, cujo fundamento era matemático, no que se pode ver o reflexo da popularização dos princípios filosóficos do racionalismo, antropocentrismo e do humanismo. A linguagem visual formulada pelos pintores renascentistas foi tão bem sucedida que permanece válida até hoje. No 400, as representações da figura humana adquiriram solidez, majestade e poder, refletindo o sentimento de autoconfiança de uma sociedade que se tornava muito rica e complexa, com vários níveis sociais, de variada educação e referências, que dela participavam ativamente, formando um painel multifacetado de tendências e influências. A morte de Lourenço Médici em 1492, que governou Florença por quase 30 anos e que ganhou fama como um dos maiores mecenas do século, mas o colapso do governo aristocrático em 1494 assinalaram o fim da fase dourada da cidade. Caraca, não sabia de nada disso. E depois de tudo isso, o que aconteceu? Depois de tudo isso, temos o terceiro período, que é a Alta Renascença, onde pela primeira vez a antiguidade era compreendida como uma civilização definida, com um espírito próprio, e não como uma sequência de eventos isolados. Ao mesmo tempo, identificou-se esse espírito como muito próximo ao do Renascimento, fazendo com que os artistas e intelectuais sentissem de certa forma que podiam dialogar em pé de igualdade com os mestres do passado que admiravam. A Alta Renascença, cronologicamente, engloba os anos finais do 400 e as primeiras décadas do 500. Nesse período, Roma assumiu a vanguarda artística e intelectual, deixando Florença em segundo plano. Isso se deve principalmente ao mecenato papal e a um programa de reformas e embelezamentos urbanos, que procurou revitalizar a antiga capital imperial à inspiração e exatamente da glória dos Césares, da qual os papas se julgaram os legítimos herdeiros. Isso se refletiu ainda na recriação de práticas sociais e simbólicas que imitavam as da antiguidade, como os grandes cortejos de triunfo, as festas públicas suntuosas, as cunhagens de medalhas, as representações teatrais grandiloquentes, cheias de figuras históricas, mitológicas e alegóricas. Roma, até então, não havia produzido grandes artistas renascentistas, e o classicismo havia sido plantado através da presença temporária de artistas de outras partes. Mas com a fixação na cidade de mestres do porte de Rafael, Michelangelo e Bramante, formou-se uma dinâmica escola local, tornando a cidade o mais rico inventário da arte da Alta Renascença. Ao longo dos séculos, formou-se um amplo consenso de que a Alta Renascença representou o amadurecimento dos ideais mais caros de toda a geração renascentista anterior, do humanismo, da noção de autonomia da arte, da transformação do artista em um cientista e um erudito, da busca pela fidelidade à natureza e do conceito de gênio. Recebeu o nome de Alta por causa desse caráter alegadamente exemplar, de clímax de uma trajetória de ascensão contínua. Porém, tem sido reconhecida a importância histórica da Alta Renascença como um conceito historiográfico que foi mais, mas ainda é muito influente, e tem sido reconhecido que os padrões estéticos introduzidos por Leonardo, Rafael e Michelangelo, principalmente, estabeleceram um cânone diferente de seus predecessores e extremamente bem-sucedido em sua aceitação, da mesma maneira tornando-se referencial por longo período.
Seu estilo nessa fase é caracterizado por um classicismo muito idealizado e suntuoso, que sintetizava elementos seletos de fontes clássicas especialmente prestigiadas, depreciando o realismo que algumas correntes do Quatrocento ainda praticavam. Ao longo do exílio dos papas em Avignon, a cidade de Roma entrara em grande declínio, mas desde o retorno do século anterior, os pontífices procuraram reorganizá-la e revitalizá-la, empregando um exército de arqueólogos, humanistas, antiquários, arquitetos e artistas para estudar e conservar ruínas e monumentos e embelezar a cidade, para que ela voltasse a ser digna do seu passado ilustre. O corolário da mudança de mentalidade entre o Quatrocento e o Cinquecento é que, enquanto naquele a forma é um fim, neste é um começo. Enquanto naquele a natureza fornecia os padrões que a arte imitava, neste a sociedade precisara da arte para provar que existem tais padrões. A arte mais prestigiada se tornava pesadamente autorreferencial e afastada da realidade cotidiana, embora fosse imposta ao povo nos principais espaços públicos e no discurso oficial. Rafael resumiu os opostos em seu famoso afresco A Escola de Atenas, uma das mais importantes pinturas da Alta Renascença, que ressuscitou o diálogo filosófico entre Platão e Aristóteles, ou seja, entre o idealismo e o empirismo. A sociedade permanecia autoritária, desigual e corrompida, e a julgar por algumas evidências, parece ter sido anormalmente corrompida, tanto que seus críticos coevos consideraram o saque da cidade em 1527 uma punição divina pelos seus crimes, pecados e escândalos. Neste sentido, o outro manual didático importante do período é O Príncipe de Maquiavel, um tutorial de como subir ao poder e lá permanecer, onde declara que não existem boas leis sem boas armas, não distinguindo poder de autoridade e legitimando o uso da força para controle do cidadão. O livro foi uma referência fundamental para o pensamento político renascentista em sua fase final e uma inspiração importante para a filosofia do Estado moderno. Eventos como a descoberta da América e a Reforma Protestante e técnicas como a imprensa de tipos móveis transformaram a cultura e a visão de mundo dos europeus, ao mesmo tempo em que a atenção de toda a Europa se voltava para a Itália e seus progressos, com as grandes potências da França, Espanha e Alemanha desejando sua partilha e fazendo dela um campo de batalhas e pilhagens. Com as invasões que se seguiram, a arte italiana espalhou sua influência por uma vasta região do continente. Tá, mas é só isso o Renascimento? Não tem arte, não tem pintura, não tem artista? Não tem nada? Sim, tem a parte artística, que durante esse período, os artistas deixam de ser considerados meros artesãos e passam a ser vistos como homens intelectuais. Se não me quis como um mero artesão, não vai me ter agora como um artista intelectual. Essa mudança de atitude em relação ao artista levou ao colecionismo de obras de arte, pois tudo que saísse das mãos de um mestre era considerado de grande valor. Nossa, essas artes estão muito na moda agora, são muito caras, vou tentar. Surgem também as oficinas, que posteriormente levarão à criação das academias, e os artistas ganham mais liberdade, funcionando os mesmos quase como empresários. A arquitetura do Renascimento é caracterizada por um revivalismo clássico, sendo que as ordens arquitetônicas, a dórica, a jônica, a coríntia, a toscana e a compósita, retornam, assim como o arco de volta perfeita. Na projeção e construção dos edifícios, segue-se um rigor matemático, e há também a separação definitiva entre a arquitetura e a escultura e a pintura, pois imponente grandiosidade da nova arquitetura não permitia à escultura ou à pintura qualquer destaque, brilhando ela própria sozinha, sem ajuda. A escultura do Renascimento, ela ganha grandiosidade, volume e realismo. Há um ressurgimento do busto-retrato tão comum da antiguidade, impulsionando também pelo colecionismo, que se tomará popular no Renascimento. Assim, os artistas, vendo uma possibilidade de negócio, aí vão produzir bustos, baixos relevos e pequenos bronzes que facilitavam a mobilidade das peças. Já na pintura, predomina a técnica do óleo por oposição ao fresco, o que proporcionou que as obras pintóricas se tornassem mais móveis. Proliferam também os retratos. Os princípios aplicados à arquitetura, como o vigor matemático das proporções e a perspectiva, são usados na pintura e nas composições pictóricas.
As figuras são agora enquadradas na arquitetura falsa ou paisagem à escala, respeitando as proporções de cada elemento, conferindo assim a profundidade e mais realismo à pintura. Ah, agora entendi. Mas não tem nenhum artista que marcou essa época? Sim, claro que teve. Os principais artistas da época foram Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e Rafael. Já as principais obras daquela época foram A Última Ceia, Mona Lisa, A Criação de Adão, Nascimento de Vênus, Pietà e Homem Vitruviano. Caraca, eu não sabia que o Renascimento era tão grande assim. Me ajudaram bastante, agora eu tô sabendo tudo. Obrigado, estudantes mágicos. Pra você vai bem. Estudantes mágicos. Tão lisa.